Olá, começa agora mais um episódio da nossa audiosérie sobre as principais ações de 2024. Ao todo, serão 12 programas especiais, um para cada mês do ano. No mês de abril, comigo, Arthur Chaves. O defensor público geral Oleno Matos contou curiosidades sobre a história da Defensoria Pública de Roraima, no podcast Memórias da Defensoria. Em 2002, a antiga Divisão de Assistência Judiciária contava com aproximadamente 80 assessores jurídicos que faziam papel de defensores. E nós que tomamos posse entramos apenas com 30 defensores para dar conta de todo esse trabalho. Apesar de que a gente tinha dedicação exclusiva e eles não. Mas sem estrutura nenhuma. Nós não tínhamos servidores, nós não tínhamos computadores, nós não tínhamos espaço físico adequado e assumimos com esse desafio, a remuneração muito aquém do que deveria ganhar um defensor público, e isso dificultou muito. Mas o que aconteceu na prática foi que os que ficaram, aqueles que tomaram posse, apostaram que a carreira e que a Defensoria Pública ia virar o que ela virou, né? Que é essa importante instituição de acesso à justiça para quem mais precisa. E teve toda uma construção no dia a dia, né? Todos os DPGs que passaram foram de fundamental importância. Tem uma história que é bem engraçada, acho que foi uma das primeiras histórias da Defensoria. O nosso salário era R$ 2.500, bruto. E a doutora Leni, à época, ela já estava muito famosa pela liderança dela, né? Ela era professora, ela é defensora pública, servidora do tribunal de carreira, mas exercia uma liderança muito forte. E aí o governador, à época, desafiou ela a organizar o CSE, que vivia um momento de crise. E a Leni não titubeou, falou, eu topo, mas eu só saio da defensoria. Ela era a nossa DPG, eleita pelos pares, né? À época, a gente nem tinha essa figura na lei de eleição, foi uma conquista da nossa associação, o governador aceitou que nós indicássemos uma lista tríplice para ele escolher, então mais ou menos assim. E ela aceitou o desafio, mas ela disse, mas eu quero que o senhor melhore o salário dos defensores. E aí foi o nosso primeiro ganho salarial, nossa primeira conquista. A deputada, a professora, a defensora Leni saiu para auxiliar o Estado, e o governador entendeu que era necessário valorizar, e nós tivemos o nosso primeiro aumento, isso lá em início de 2002 para 2003. Então foi o primeiro momento marcante na carreira de conquista das defensoras e defensores públicos. É claro, é uma carreira que todos os defensores falam que é uma dedicação, né? Como se fosse uma família ali, você cuidar do assistido, né? Por que você escolheu essa carreira? É um motivo bem inusitado. Eu acredito que eu já tinha sido aprovado em vários concursos, né? À época eu era advogado da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, trabalhava lá já há 13 anos. Eu comecei lá no início de carreira ali como tirando xerox, entregando documento e fui galgando postos lá até chegar o posto de advogado. Mas assim, eu me lembro que eu tentei advogar, eu tinha escritório de advocacia, né? E até meu primeiro sócio, a gente saiu junto da faculdade, foi o Dr. Stélio Denner, que é defensor e hoje é deputado. Então a gente bem jovem abriu um escritório juntos, mas a gente tinha uma dificuldade, eu e ele, a gente não sabia cobrar. Então a gente trabalhava muito e o retorno era pouco, porque as pessoas terminavam por não conseguir se acertar e a gente tinha dificuldade de cobrar. E eu brinco com ele que eu digo, acho que a gente foi ser defensor por conta disso. Porque lá a gente vai ter o salário para advogar e o salário todo final de mês está lá, né? Mas assim, é também porque é uma carreira apaixonante, porque a gente é servidor público, recebe para ajudar as pessoas. Para fazer o bem. Para fazer o bem, né? Para fazer o bem. Então isso também chama muita atenção. E a defensoria é algo viciante. Depois que eu tiro, por exemplo, os estagiários. O estagiário da defensoria, ele vem e não conhece a defensoria, quando ele sai, o sonho dele é ser defensor público ou servidor da defensoria. Porque contagia, você faz o bem cotidianamente, você traz felicidade para a vida das pessoas, né? E eu acho que foi isso que me alimentou, né? Então, depois que a gente passou o estágio probatório, eu nunca mais pensei em outro concurso, eu só pensei no fortalecimento da defensoria. Eu só pensei no dia que a gente ia alcançar a paridade de armas com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, mas principalmente garantir o acesso à justiça a quem precisar. Eu acho que é esse nosso mantra, né? Universalizar
o acesso à justiça a todos que precisarem dela. E é claro que nesse caminho aí houve muitas histórias, né? Histórias emocionantes, histórias engraçadas e inusitadas também, que só contando e tendo testemunha para acreditar. Tem alguma que o senhor lembra aí que o senhor possa compartilhar? Eu vou contar uma história, vou omitir o nome de um assistido meu, que é meu amigo até hoje. Ele nasceu no Ceará, no sertão do Ceará, e ele foi fruto de um relacionamento do pai dele com uma prostituta. Meu Deus. E o pai dele, não vou dizer que é fazendeiro, mas morava no sertão, mas tinha as cabecinhas lá de gado, né? De bode, aquelas fazendas típicas do Nordeste, do sertãozão. E essa criança nasceu, foi criado na fazenda como uma espécie de filho bastardo, porque o pai sabia que era o pai, mas como nasceu de um relacionamento extraconjugal, ele era meio que tratado ali como um filho diferente, né? E lá pelas tantas, ele me contou a história que o pai dele deu uma surra nele sem ele merecer. Um cavalo do pai fugiu lá e ele não tinha culpa em nada, e o pai descontou nele e bateu muito nele, né? Bateu muito nele, machucou muito ele. E ele disse que já tinha uns 10, 11 anos e aquilo tocou muito ele. E ele pegou e resolveu ir embora. E tinha um tio dele, era um padrinho, que ele ia embora só com a roupa nas costas, a roupa do corpo, e esse tio dele falou para ele, olha, eu vou lhe dar um documento aqui, e pegou aquele papel de pão, que antigamente embrulhava o pão. Sim. Pegou um pedaço daquele papel e escreveu o nome dele, a data de nascimento dele, o nome do pai dele, e o nome da mãe não sabia. E escreveu os dados dele e falou, passa na cidade, e quando você chegar na cidade, você procura o fulano no cartório, que é para você ter pelo menos a certidão de nascimento. E assim ele fez. E aí ele saiu do Ceará, foi pro Pará, pro Maranhão, foi pro Pará, veio parar em Roraima, né? E depois de 1000 anos, o pai dele já com 80 e tantos anos de idade, o pai dele conheceu uma mulher jovem, mais jovem, né? E resolveu se juntar com essa mulher, né? E a mulher descobriu essa pessoa que era filho registrado, né? E ela convenceu o senhor a entrar com uma ação de negatória de paternidade, dizendo que ele não era o pai desse senhor que morava aqui em Roraima. E ele me procurou contando essa história. Mas ele me contou a história de um jeito tão assim, ele passou acho que 1h30, 2 horas contando. Eu disse a ele, olha, eu não tenho condição de fazer uma petição para resumir a sua história. Eu quero que o senhor me autorize a contar a sua história, do jeito que o senhor me contou. E aí eu fiz a petição, e aí ele ainda me disse assim, e outra coisa, doutor, eu faço questão de fazer o exame de DNA. Eu vou juntar os meus corinhos de rato e eu vou lá no Ceará fazer esse exame de DNA para provar para aquele velho que eu sou filho dele. E ele sabe que eu sou filho dele. E a petição eu fiz assim, não tem nada como a gente aprende na academia, né? Eu simplesmente coloquei o coração dele. Relatou a história. Eu coloquei o coração dele lá. Todos os detalhes, o nome dos bichos, que a vaca leiteira tinha um nome, cada cavalo tinha um nome, e eu coloquei do jeito que ele contou a história. Resumindo, ele foi para lá, fez o exame de DNA e o exame deu positivo. O pai era pai dele mesmo, né? E ele voltou de lá muito orgulhoso, né? Porque ele tinha provado, né, por A mais B, que realmente ele merecia usar o nome. E ele tinha muito orgulho do pai. Isso magoou muito ele, essa história. Apesar da surra, dele ter ido embora, ele tinha muito orgulho da história do pai, da família, né? Então, essa história me marcou muito. Tanto que a gente virou amigo. Ele, de assistida, ele passou a ser um grande amigo que eu tenho aqui no estado. A gente teve uma história que me emocionou muito, foi agora no final do ano passado. Os defensores envolvidos nessa história são a doutora Leni, a doutora Cristiane, a doutora Alessandra, doutor Rogenilton e vários colegas que ajudaram nessa situação. Uma família, o pai e a mãe faleceram os dois, e ficou a mais velha criando os mais novos. São 6 filhos, então a mais velha tinha 16 para 17, e ela ficou no interior criando os irmãos todos. E ela ficou com medo, porque ela era de menor, ela ficou com medo de procurar as autoridades e perder as crianças. E aí nós encontramos, nas ações da itinerante, nós encontramos essa família no interior,
E a irmã mais velha tinha acabado de completar 18 anos. E a doutora Leni, com a perspicácia dela, com conhecimento, imediatamente, juntamente com o Januário, com o Rogenildo, atuaram para que essa moça pudesse ter a guarda dos irmãos, né? E além da guarda, nós encaminhamos ofícios para os órgãos públicos para incluir eles em programas sociais, que eles não estavam em programa nenhum. Essa irmã sustentava eles com um único trabalho, né? Nossa. E conseguimos arrecadar alimentos, roupas. Então foi uma história muito linda, porque a gente percebia o quanto aquela criança que acabava de atingir a maioridade cuidava dos irmãos como pai e mãe, né? Como um pai que a gente chama, né? Era uma verdadeira mãe. Tanto amor que ela entregava, né? E aí a doutora Leni fez filmagens dos depoimentos das crianças, para a gente poder juntar o processo de guarda, tudo direitinho. E isso marcou muito, né? Porque são situações assim que a gente... as pessoas habitualmente pensam que não acontecem, e tem muitas dessas situações que a Defensoria enfrenta, e de certa forma assim, terminamos sendo um anjo na vida dessas pessoas, porque elas estão sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma, e de repente elas percebem que podem contar com alguém ou com uma entidade e se sentir um cidadão valorizado. Nós recebemos aqui a doutora Euseni, a Grazi, a Lidiane, que é ex-servidora, e contaram, inclusive, ainda apaixonada pela Câmara. Apaixonadíssima. E contaram, inclusive, histórias inusitadas com a sua participação. Tem uma história lá que é muito engraçada. Muito engraçada. Essa história marcou muito a gente, porque na época eu era o subdefensor público geral, e a minha sala é ao lado da Câmara. 2 salas minúsculas. A minha sala não tinha... Era 1,5 por 2, eu acho. Ficava eu e a Glênia ali apertadinho. Mal cabia 2 mesas pequenas. E a da Elceni um pouquinho maior, mas também não muito diferente. Estava naquele dia de fazer as conciliações. E nesse dia é uma muvuca. É muita gente ali no corredor, né? A Defensoria funcionava na Villeroy, um prédio pequeno para tantos defensores e assistidos. E lá pelas tantas eu vi uma confusão, eu escutei uma confusão na sala, e aquela confusão veio para a antessala, que a antessala não tinha, era um corredor que ficava a minha sala e a sala dela. E tinha um militar armado, né? Ele estava todo na roupa, na farda, e estava usando o cap dele, e é uma mulher muito exaltada, uma mulher muito nervosa, e ela xingando ele, e eu vi as meninas também nervosas. E aí ela começou a avançar no policial e começou a agredir ele, né? Começou a azunhar ele, e ela tentava pegar ele pelas orelhas, assim. E ele armado, e ele não esboçava reação, e ele só falava assim: vocês estão vendo como ela é doida, não sei o quê. E aí aquilo já tava, eu digo, gente, essa mulher vai pegar essa arma. E aí eu vi que ninguém fazia nada, eu me levantei e fui tentando me aproximar da confusão, né? E ela colou nele. Eu sei que lá pelas tantas eu falei, não, a única solução aqui é a gente mobilizar essa senhora, porque ela estava transtornada, ela podia pegar aquela arma e fazer uma besteira. E eu abracei essa mulher assim com muita força, e ela tentou fugir, ela é muito forte, grande, e aí ela botou mais força, eu coloquei mais força. Gente, quando eu coloquei, ela estava usando aquele vestido que era na moda, aquela roupa, tomara que caia, né? Sim, um vestido tomara que caia. E eu apertei, eu acho que muito assim ela, e os seios dela saíram à mostra, e ficou aquela cena maluca, ela tentando pegar a arma do cara, e eu aqui, e eu não sabia se soltava ou se... Porque, assim, foi cômico, podia ter virado uma tragédia, mas depois a gente ria muito da história, porque isso durou ainda uns 3 ou 4, 5 minutos até a gente conseguir realmente acalmar ela e mobilizar, e os policiais, chegou uma outra viatura e terminamos acalmando todo mundo, mas essa história ficou marcada, né? As meninas sempre contam essa história da Câmara de Conciliação. Contam, porque é inacreditável o cenário, a gente começa a imaginar aquela loucura. E no final conseguiu-se a conciliação e pelo menos apaziguar os ânimos. Conseguimos apaziguar os ânimos, ela se recompôs e eles fizeram a conciliação. Nesses 24 anos tivemos perdas de alguns defensores, né, doutor Heleno? A gente tem algumas perdas marcantes, todas, né? Todas.
mas algumas por conta da tragédia, né? Infelizmente a gente perdeu alguns colegas por problema de saúde, né? Dr. Marcos Joffre, Dr. Gutenberg, mas perdemos colegas também de forma trágica, né? O Anderson Cavalcante, que foi um acidente à época bem marcante que aconteceu aqui na Villeroy. 2 motoqueiros estavam fazendo um pega e ele estava saindo do lanche com a esposa e o carro dele foi atingido. Eles vinham tão velozes que o carro dele rachou ao meio e ele morreu ali rapidamente, instantâneo, queimado. Tivemos a questão da Malu também, que morreu numa mesa de cirurgia. Deixaram muitas saudades, né? Mas deixaram também o legado deles de trabalho, né? Tanto que a gente não esquece, né? A gente não esquece desses colegas que colocaram vários tijolos dessa casa bem arrumada que hoje está a Defensoria Pública. Doutor Oleno, como a Defensoria marca a sua vida? Agora o Oleno quanto pessoa. Assim, a Defensoria é o meu segundo casamento, né? Tão difícil quanto qualquer casamento, né? A gente aprende, a gente apanha, a gente vence, às vezes a gente erra, né? Mas aqui a diferença é que é muito maior, né? Eu tenho... Quem está na função de DPG tem mais de 500 filhos. Eu falo de servidores, e quando a gente fala da população, nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas, né? Que contam com a gente para saírem da invisibilidade, né? É aquele que não tem a certidão de nascimento, né? É aquele que tem um relacionamento, mas não sabe que pode casar, e a gente consegue mostrar para ele que o casamento legal é possível, né? Que o Estado tem como oferecer de forma gratuita a ele aquele serviço. É o cidadão que está lá no interior, que já tem o direito de se aposentar, mas que não sabe, e a gente garante para ele um fim de vida mais digno, né? Então são muitas coisas. Não tem como a gente não se emocionar com o trabalho que é feito, né? Eu dou um exemplo. As pessoas às vezes assim querem tão pouco para ser feliz. Você faz uma ação da Defensoria junto com o Instituto de Identificação numa comunidade indígena mais afastada, né? Os Waiwai, os Ingaricó, lá no Iramutã, os Waiwai lá no sul do estado. E aí você tira lá, vamos supor, 50 identidades. Vocês não têm ideia da emoção que é no dia que a gente volta lá para entregar aquela identidade. Parece que eles estão recebendo diploma de médico, ou sei lá, de algo assim que era inimaginável para eles. E a gente acha isso tão normal, né? Sim. Tão básico, tão... E às vezes não é, né? Às vezes para aquele cidadão é o que ele precisa para ele se sentir empoderado, se sentir não invisível. No jornal Defensoria no Ar, uma reportagem abordou a posse de defensores em Conselho Estadual da Igualdade. A cerimônia de posse do Conselho Estadual de Igualdade Racial ocorreu no auditório da CETRABS, com a presença de militantes do movimento negro e autoridades. A defensora Jeane Chalde é a titular no Conselho pela Defensoria e o defensor Wagner Santos é o suplente. Primeiro Conselho de Promoção da Igualdade Racial, devemos fazer um excelente trabalho no nosso Estado. Realmente combater o racismo, combater a xenofobia, combater todas as formas de desigualdade racial. Então é isso, contamos com toda a população, somos nós, não importa o espaço que você ocupe, se você trabalha na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Segurança Pública, numa escola, não importa, faça a sua parte. Há pelo menos 21 anos se esperava a criação do Conselho da Igualdade Racial no Estado. Para o defensor público-geral Oleno Matos, que participou da cerimônia, é um marco significativo para a promoção e garantia de direitos. A participação da Defensoria Pública no Conselho de Direito da Igualdade Racial é fundamental. Nós temos que acompanhar todo esse processo de construção desse conselho e hoje termina com esse lindo momento que é a posse dos conselheiros, né? E isso reflete muito na política da Defensoria Pública. A gente tem buscado cada vez mais atuar não só nas demandas individuais, mas principalmente nas atuações mais voltadas para o público vulnerável. Foram empossados cerca de 40 conselheiros, incluindo titulares e suplentes, representando a sociedade civil e o poder público.
Além de celebrar a posse dos conselheiros, o evento também marcou a adesão por parte do Estado ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A intenção é fortalecer a articulação para a promoção e elaboração de políticas e programas que combatam o racismo e promovam igualdade de oportunidades e equidade nos 15 municípios do estado. Reportagem Felipe Medeiros. Tivemos a primeira edição do programa Fala Aí Defensoria, veiculado na Rádio Universitária. Quero me casar, mas não tenho dinheiro. Meu marido me agrediu. Eu tô precisando da segunda via da Mercedes. Meu filho precisa de pensão, eu não sei o que fazer. Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Um programa para falar dos seus direitos, para falar da história da DPE e também para ter um bate-papo super descontraído. Aqui você fica bem informado. E para nossa estreia, para iniciar então a tarde desta quinta-feira, eu converso com Elceni Diogo, ela que é defensora pública do estado de Roraima. Seja bem-vinda. Muito obrigada, né? Um prazer iniciar essa nova forma de comunicação da Defensoria Pública com os seus usuários. Elceni Diogo, defensora pública, faz parte da história da Defensoria Pública do estado de Roraima. Ela que é uma das primeiras representantes aqui do estado quando se fala em Defensoria Pública. Nada melhor do que a senhora mesmo para contar a sua história. Por favor, fique à vontade. Bem, a primeira coisa que eu posso contar, né, como estando aqui num espaço compartilhado com a Universidade Federal de Roraima, é dizer que eu sou oriunda dessa casa, da Universidade Federal de Roraima, né? Então eu sou da primeira turma de Direito da Federal de Roraima e entrei também na primeira turma da Defensoria Pública. Formei em 96 e entrei em 2002 na Defensoria. Então tem a história ligada tanto à Defensoria quanto à Universidade Federal de Roraima. Eu fico muito feliz em saber disso, porque, doutora, eu também sou filha dessa casa, eu também sou formada em jornalismo pela Universidade Federal do Estado de Roraima e para mim também é um prazer enorme estar hoje aqui nessa casa, podendo compartilhar, que é uma das coisas que eu mais gosto, que é a informação, porque eu tenho certeza que informação é poder, a pessoa que sabe dos seus direitos tem a capacidade de escolha, por isso eu também estou muito feliz. Bom, no seu caminho aqui na Defensoria Pública do Estado de Roraima, na sua trajetória, a senhora pôde liderar várias iniciativas que transformaram vidas, não é verdade? Eu me considero uma defensora inquieta, né? Eu tenho muitas inquietações e dentro dessas minhas inquietações eu tenho buscado implementar, utilizando tudo o que dispomos para fazer o melhor que a gente pode, né? Então, nessa ideia, algumas iniciativas foram surgindo aí no decorrer desses meus quase 22 anos de Defensoria Pública de Roraima, e aí a gente vem coordenando alguns trabalhos e à frente de alguns projetos da Defensoria Pública, né? Eu acho que o que eu poderia destacar como primeiro, né, que é o começo de tudo, é onde a minha história na Defensoria Pública, eu acho que está intimamente ligada a esse trabalho, que é a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Defensoria Pública, que eu tenho o prazer de estar à frente há 21 anos. Já nós vamos falar, porque é uma iniciativa muito interessante, que vale muito a pena as pessoas saberem qual é essa missão. Mas antes da gente chegar lá, vamos explicar para quem nos acompanha agora qual a principal missão da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Bem, a Defensoria Pública, para a gente falar mais simplificado, a principal missão é prestar assistência jurídica, ou seja, ser advogado das pessoas que necessitam e não têm condições de pagar por um advogado sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. E além dessa missão, né, e aí só para esclarecer, que essa assistência jurídica gratuita que a Defensoria presta, que é muito importante a gente fixar bem que esse é um trabalho gratuito, todos os serviços da Defensoria Pública são serviços gratuitos. Ele não é só se a pessoa tem um processo
por exemplo, com o juiz, lá com o juiz da família ou com o juiz de uma vara criminal, mas é em todas as instâncias, em todos os locais por onde tramitar um processo judicial ou administrativo, a pessoa tem direito à assistência jurídica da Defensoria. Além do que, né, que o que eu acho também muito importante na Defensoria é a ideia de fazer a educação em direitos e a defesa dos direitos humanos. Gente, é um leque de serviços que realmente, se você tem a dúvida se, de repente, o que você busca a Defensoria Pública do Estado de Roraima atende, vale a pena buscar os canais de atendimento da Defensoria, vale a pena buscar a própria Defensoria para saber se o que você está buscando, está precisando, a Defensoria atende. Mas a gente pode até listar alguns aqui, Sim, né, doutora? Claro, com certeza. A Defensoria Pública do Estado, né, porque a gente precisa fazer uma divisão. Que nós temos Defensoria Pública do Estado e temos a Defensoria Pública da União. Então, na Defensoria Pública do Estado, que é a nossa defensoria, né, sobre a qual nós estamos conversando, ela vai atender as questões de família. O que são as questões de família? Os divórcios, as declaratórias de união estável, as guardas, os pedidos de pensão, as revisionais das pensões, deixa eu ver o que mais, as interdições, né, ou curatelas, os processos criminais que estiverem dentro da Justiça Estadual também são parte da Defensoria Pública, e também a Defensoria Pública atua nas causas relativas à saúde, né, que nós temos uma Defensoria Pública especializada da saúde, lá com a nossa queridíssima colega Inajá. Né, tem a colega também da especializada da mulher, que é a nossa amiga Terezinha Muniz, e a Defensoria também no consumidor. Então, assim, várias áreas a Defensoria Pública atua. A gente ia demorar um pouquinho para contar todas. E olha, gente, vale a pena conhecer esse serviço bem de perto, porque o atendimento à mulher que fica na casa da mulher brasileira é um setor totalmente ligado para as mulheres, um setor que realmente faz total diferença. A gente sabe que o público feminino precisa dessa atenção, entre todos os outros serviços ofertados, como a Câmara de Conciliação. E aí, só para a gente fazer um adendo nessa sua fala com relação à questão da mulher, né, que a Defensoria Pública de Roraima ela tem um foco muito especial, né, na mulher, não só por conta da especializada da mulher, mas também tem uma central de atendimento e peticionamento inicial, que é aquele primeiro atendimento, também para mulheres em situação de violência. A senhora falou anteriormente também sobre a questão da saúde. Nesse caminho que eu estou na Defensoria Pública do Estado de Roraima, eu acompanhei e pude noticiar alguns casos muito interessantes de pessoas com doenças graves, doenças que precisam de medicamento caríssimo, que a Defensoria deu acesso por meio das leis a esses medicamentos, garantindo a saúde. Algo importantíssimo, é um trabalho muito bonito de se ver, que realmente é muito gratificante. Agora, falando do setor realmente que a senhora está à frente, que é a Câmara de Conciliação. A Câmara de Conciliação explica para a gente qual o objetivo, como é que funciona. Dentre as missões da Defensoria, né, e a nossa lei também, ela traz que uma das coisas que a gente deve buscar antes de entrar com o pedido na Justiça, a Defensoria deve atuar prioritariamente na solução consensual, ou seja, em busca da solução por meio de um acordo, por meio de um diálogo entre as pessoas. Então, a Câmara de Conciliação, ela é esse espaço da Defensoria Pública, que é um órgão de atuação que é especializado no trabalho com a mediação de conflitos, né? Então, lá na Câmara de Conciliação, nós atuamos nas questões de família, e aí eu sempre digo que construindo um caminho mais suave para essa solução, né? Especialmente nas questões de família, porque a gente está lidando aí com relacionamentos que a gente chama que são contínuos, né? Então não é uma questão que eles vão resolver e nunca mais vão se encontrar, especialmente os casais com filhos, né? Um divórcio de um casal com filho é preciso que a gente trabalhe com muito cuidado, porque eles vão precisar se encontrar muitas outras vezes por conta da ligação que terão com o filho, que é uma ligação certamente eterna. Então, lá na Câmara a gente trabalha com a mediação, que é essa solução dialogada, conversada entre eles e uma solução trazida por eles. Então, a Câmara ela trabalha basicamente com a mediação no direito de família.
Eu gostaria que a senhora falasse o caminho até chegar na Câmara de Conciliação. Onde buscar, que documento levar. Para entrar na Câmara de Conciliação é muito facinho. Você tem 2 portas, né? A primeira porta é a porta geral do atendimento geral da Defensoria Pública, né? Tanto através do DIVA, que aí lá no site da Defensoria Pública você vai encontrar o telefone para fazer o contato com o DIVA, ou diretamente na sede da Defensoria, na sede civil, que fica ali na Sebastião Diniz, ali perto do terminal do centro, ou se chegar diretamente ao local onde funciona a Câmara, que é ali junto com o prédio administrativo do TJ, ali na NH6, você também certamente será atendido, né? Então você tem aí 3 portas, na verdade, eu falei 2, mas são 3, né? Você tem o agendamento online pelo DIVA, você tem o agendamento presencial, que é feito lá na sede civil, e você tem um agendamento também presencial que pode ser feito diretamente na Câmara de Conciliação. A Câmara de Conciliação, ela trabalha basicamente, né, a solução por meio do diálogo, a solução dos conflitos por meio do diálogo. Quais são as questões que a Câmara de Conciliação trabalha? Divórcios, pensão, e aí pensão pode ser a pensão inicial, a revisão, que pode ser tanto para aumentar quanto para diminuir, a exoneração, a questão de guarda, os reconhecimentos de paternidade ou maternidade, biológicos ou socioafetivos. Trabalhamos também as declaratórias de união estável e a dissolução de união estável, que é aquela separação de quem não é casado no papel. São basicamente esses os serviços ofertados. E, doutora, maio está chegando e vem um mês aí recheado de muita coisa boa, que é o Maio Verde. Exato. O Maio Verde, né, em alusão ao mês da Defensoria, que é o dia do Defensor e da Defensoria é 19 de maio, mas a Defensoria trabalha uma programação do mês inteiro, né? Então, o Maio Verde desse ano ele vai ser iniciado com um mutirão chamado Mutirão da Inclusão, né, que está sendo coordenado pelos colegas Roger Newton e Cristiane. Esse mutirão ele vai atender pessoas autistas, com deficiências, doenças raras e outras doenças, né? E é uma iniciativa da Defensoria, mas que foi provocada por algumas associações, né? E por pessoas da própria comunidade. Então, ele vai acontecer no dia 4 de maio, vai iniciar às 9, encerrar às 15, e vai ser ali no prédio civil da Defensoria, ao lado do terminal. E só para lembrar que todo grande trabalho, né, é feito em parceria. Então, esse trabalho é feito em parceria com a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União e o INSS. Como eu falei, é uma ação muito legal e ela é uma ação que faz parte de várias ações em comemoração ao aniversário da Defensoria Pública do Estado de Roraima, que acontece no dia 19 de maio, no mesmo dia nacional do Defensor e da Defensora Pública do Estado. Então, é um dia realmente muito especial. É muito especial, e esse ano, além dessa programação, a Defensoria vai trabalhar também a ação solidária, que é uma ação, né, que já está no calendário do Estado de Roraima. Então, é uma grande ação com muitos parceiros que a Defensoria também está programando, e para levar atendimento para a população de saúde, jurídico e tantos outros que estão sendo programados. Além, logicamente, dos nossos casamentos coletivos. Eu já ia falar do casamento coletivo. Porque é uma iniciativa belíssima, que traz realmente esse benefício para os casais que tanto sonham em unir, né, o amor, a relação, que para muitas pessoas pode parecer só um papel. Mas após o casamento coletivo, aquele casal passa a ter vários direitos. Sim, certamente. O casamento coletivo ele é feito dentro de um projeto da Defensoria chamado Enfim Casados, né? O Enfim Casados, a gente já está com eles aí há algum tempo, e esse ano, agora no mês de maio, dia 10 de maio, vai acontecer a edição Boa Vista, né? Vão casar 250 casais, vão poder dizer o sim, num local belíssimo de Boa Vista, ali na orla
né, do Rio Branco. Então, assim, um local privilegiadíssimo para você dizer o tão sonhado sim. E eu costumo dizer que casamento é ação de cidadania, porque a Defensoria Pública, ela tem que estar para quem quer casar e ela tem que estar para quem quer divorciar, mas ela também precisa estar para quem quer casar, né, porque a pessoa não pode ser impedida de exercer um direito pela falta de recurso financeiro. Então, a ausência de recurso financeiro, ela não pode ser um obstáculo para o exercício de um direito. E se a pessoa quer e tem direito a casar-se, a falta do recurso não pode ser esse obstáculo. Então, a Defensoria Pública entra aí com o seu Enfim Casados. No podcast A História Contada por Nós, teve bate-papo sobre atenção especializada de saúde para negros e pardos. E hoje a gente quer, no mesmo modo, falar da atenção especializada, porque às vezes a população, por falta de informação, ela equivoca muito o acesso, né? Então, hoje a gente quer bater esse papo com você, Leia, para falar para a população, né, o que de fato é atenção especializada, o que tem lá de serviço, como que se dá o acesso a esse serviço. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, o que é atenção especializada em saúde, Leia? A atenção especializada em saúde, ela refere-se a serviços de saúde que fornecem cuidados especializados, né? Então, são áreas específicas, como hospitais, clínicas especializadas, que tenha uma maior complexidade no serviço para estar oferecendo à população. E o corpo técnico ele tem que ser altamente avançado e especializado, justamente para estar complementando o trabalho que foi efetuado na atenção primária. Isso. Então, assim, vamos fazer um release de como que a gente pode explicar melhor para a população sobre esse acesso aos serviços de saúde especializada. Porque muitas vezes a falta de conhecimento leva as pessoas para o lugar errado, né, Leia? E aí a gente vê, às vezes, queixas, a gente vê pessoas insatisfeitas, mas por talvez estar no lugar errado, né? Exatamente. Falta de informação. Então, como que a gente consegue pontuar a questão da prevenção na atenção primária para aquela diferença que existe dos serviços da atenção especializada, porque isso tem um impacto na saúde da população, não tem? Tem mesmo. A priori, a população deverá buscar um posto, né, de saúde mais próximo da sua residência, justamente para obter os primeiros cuidados. E lá, após examinado, que seja pelo clínico, né, pelo corpo clínico que lá esteja, eles vão estar fazendo encaminhamento para a especializada. Então, lembrando que a porta de entrada para a unidade especializada tem que vir com o encaminhamento da atenção primária, né? Então, isso é muito importante. E a orientação que a gente sempre diz a população que vem até nós, que não deixe para o último momento, que procure antes. Sentiu alguma dor no início, quanto mais precoce for o tratamento, melhor é o resultado, e evitando uma atuação da especializada, levando até para uma urgência e emergência, que é uma unidade hospitalar de alta complexidade. Tá? Então, esse ponto é primordial para que a população saiba que a primeira entrada, né, a receber a parte da saúde pública na sua população, né, pelo Sistema Único de Saúde, é a entrada pelo uma UBS, pelo um posto de saúde, justamente para receber os primeiros momentos de contato, de tratamento, para poder, assim, se houver necessidade, ir para a especializada. E eu acho que a gente pode até falar, assim, na questão de processos culturais, né? Porque aqui em Roraima, e eu penso assim que diferente de outros lugares do Brasil, porque eu sempre disse na atenção especializada, onde eu trabalhei durante muitos anos, que a gente só via isso aqui em Roraima, né? A maneira como as pessoas procuram, por exemplo, um pronto-socorro de atendimento para fazer algo da atenção básica. Mais tranquilo, exatamente. E às vezes ficavam chateadas, xingavam, e achavam quando o médico dizia que tinha que ir para a básica, explicando para você aí em casa que esses atendimentos básicos, eles precisam ser de fato na UBS, porque você precisa ter aquele contato com a UBS, com a sua enfermeira de UBS, que é para ela te conhecer. Vai lá, faz o teu cadastro, porque a emergência não é a tua porta de entrada primeira, né? E o profissional ACS, que é o agente comunitário de saúde, vocês não sabem a importância que esse profissional tem para poder marcar o processo
posto de saúde que você precisa na prevenção. Então, assim, cuida bem desses profissionais, que às vezes o agente de saúde ele é tão massacrado nas residências, é a porta né? de entrada, né, Silvana? Inclusive, assim, trabalhando... Tem muitos casos que são resolvidos lá na primária mesmo, né? Sem precisar ir para especializado. Então, nesses casos, a gente sempre orienta, busque, né, o posto de saúde mais próximo da sua residência para ter aquele primeiro tratamento. Tem casos que já são resolvidos ali mesmo. Lógico, tem casos que necessitam, sim, da especializada. E é onde faz todos os encaminhamentos. Então não cabe mais aquele discurso, né? Tô doente e vou pro pronto-socorro, né? Não, Então a gente só precisa ficar ligado, né? E com relação à atenção especializada agora na questão dos serviços mesmo. É dividido por departamentos, né, Léa? Explica para nós. E você aí em casa, presta atenção agora, né? Para você poder entender melhor isso. A atenção especializada, ela é dividida em 10 departamentos. Né, onde faço parte dessa coordenação, a gente tem os departamentos de política de assistência laboratorial, né, que é a parte dos laboratórios aí do estado todo, dos 15 municípios, né? Tem a parte da saúde mental com os CAPs, né, CAPs 3, CAPs AD3, o AA, né, que é a unidade de acolhimento a adulto, e tem os CAPs também de gestão municipal, né, onde abrange essa parte da saúde mental. Tem a parte da atenção oncológica, né, que é a parte ali da UNACOM. Tem a parte da saúde da mulher, né, que é o Centro de Referência à Saúde da Mulher. Ele engloba também neste departamento. Tem a parte do serviço especializado, onde se entrega a parte da policlínica, né, Coronel Mota, a parte do CEM, que é o Centro Especializado de Especialidades Médicas, né, de Rorainópolis. Então, é a parte dessa atenção especializada que está nesses serviços. Tem a parte da saúde itinerante, né? Onde está aí andando. Esse atua bastante, né, Léa? Super atuante, né? Então, ali eu falo, ele não tem hora para parar. Né? Eles são super atuantes, estão aí girando os 15 municípios do nosso estado. Né? Tem a parte do ônibus odontológico, a parte da saúde da mulher, tem a parte dos especialistas, né, que vão para as regiões, é onde a população tem esse contato, né, primordial, aqueles que necessitam mesmo, eles estão ali para estar ajudando. Tem a parte da política de reabilitação, né, que é a pessoa com deficiência. A gente tem esse departamento lá também, onde trabalham os centros de especialidades, né, de reabilitação física e intelectual. Haverá mais um outro centro também para estar englobando as 4 deficiências, né, que é a física, auditiva, visual e intelectual. Né? E tem também a parte da política de apoio a diagnósticos especializado, que é a parte da radioterapia. Do raio-x, né? Dos hospitais, dos 15 municípios onde tem integrado essa parte dos exames. Tem a parte também da odontologia especializada, que é o Centro Especializado, né? O CEL, exatamente, que é o Centro Especializado de Odontologia. Lá também tem muitas especialidades, né? Que é muito importante para a população. E lembrando sempre que a porta de entrada para a atenção especializada é pelo encaminhamento da unidade primária, né, de saúde. Todos esses serviços eles estão disponíveis para a população, mas a porta de entrada é lá pela UBS. Pela UBS, exatamente. Né, atendendo pelo clínico geral, que vai sentir a necessidade que esse usuário tem de ter um encaminhamento para poder exatamente entrar, né? Léa, tem a questão que é bem importante para nós, que é a questão da saúde da população negra, né? Sim. E aí a gente sabe que existem doenças, né, que nos afetam mais. E aí eu queria que você aí de casa também prestasse atenção agora nesse momento desse bloco, né? Que a gente sabe que várias doenças nos acometem, né? E a gente entende também que quando a gente consegue ver os nossos atendimentos estratificados, isso gera dados de qualidade, né? Então, assim, a questão da raça-cor, a questão da idade, da escolaridade, toda essa estratificação, ela gera para nós, sim, depois
um olhar, né, no mapeamento, no gerenciamento de saúde. Então, o gestor, ele consegue, né, pensar melhor nesse acesso que a população tem. A gente vê aí nas últimas pesquisas do IBGE, né, que a população negra, ela vem, negros e pardos, 56% da população no Brasil, e para Roraima esse número sobe. Nós somos 65% da população aqui no estado de Roraima, com doenças importantes e queixas de falta de acesso igual, né? Então, como que a gente pode melhorar essa questão dos atendimentos da população negra, né, tendo esse acesso, pensando na questão dessas doenças importantes, né? E depois eu quero falar para você, população, algumas coisas que a gente percebe, né, nos atendimentos, que é importante para nós. E aí estamos falando para nós iguais, né? Então, como que a gente consegue melhorar esses atendimentos? Na verdade, é assim, Silvana, eu como gestora ali da parte da especializada dentro de uma Secretaria de Saúde, a gente não tem desigualdade, entendeu? Pra gente, a gente trata todos de acordo com o Sistema Único de Saúde. Né? Pode haver alguma situação, mas a gente orienta que leve até a gente justamente para a gente poder tentar ajudá-los também. Tem as ouvidorias, né? Sim, tem as ouvidorias que podem estar ajudando também, relatando e chega até nós. Né? Então, assim, é de lei, é de praxe, quando entra a questão de alguma problemática, a gente resolver. Né? Seja ela de qual definição, ou não é específico, entendeu? A gente não tem essa desigualdade em dizer, não, X, Y, Z. Não. Pra gente é tudo igual, universalizado, de acordo com o Sistema Único de Saúde. Né? Mas pode haver alguma pontuação e a gente pede que sim, procure a ouvidoria do SUS, da própria secretaria, justamente para estar relatando e a gente tá atuante, né, nessas questões aí de estar ajudando a maior parte ajudar a população como se. A nossa 4ª edição da audiosérie Retrospectiva DPE 2024 termina aqui. Para cada mês do ano, um programa especial, aqui na Web Rádio Defensoria. Você acabou de ouvir o que foi destaque em abril. Até mais!